Hoje, 17 de fevereiro de 2026, Gálatas capítulo 1. Abri esse estudo na Epístola de Gálatas com uma oração. Senhor Jesus, abençoe esse estudo nosso, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Dá-nos a tranquilidade e a luz e iluminação para entendermos a tua palavra e o teu mistério tão importante sobre a transição da lei para o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, não gerado, te agradecemos e te pedimos amém. Com notas, Paulo, apóstolo, não de homem nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que eu ressuscitou entre os mortos. E a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia. E todos os irmãos que estão comigo. A Galáxia está na Turquia, sul, atual. Jesus Cristo, Deus de Israel, constituiu os apóstolos que nos revelaram o plano da salvação divina. Paulo foi o único apóstolo de Jesus glorificado e nos trouxe a revelação evangélica da Boa Nova de vida quando a humanidade pagã não tinha senão a promessa da morte eterna. Então, os seres humanos, até Paulo, até os apóstolos, imaginavam o que era a morte, e Jesus fez questão de ficar claro em João 11, quando ele ressuscita Lázaro, que ele veio para nos mostrar que tem, como disse no Apocalipse para João, ele tem a chave do inferno e da morte. Então ele tem a chave de voltar a alma para o corpo, como fez com o de Lázaro. E não só isso, como Criador, ele tem o poder de criar um corpo imortal para a ressurreição de todos os cristãos quando tocar a trombeta de Deus. Então ele fez questão de mostrar para Maria, quando Maria disse: eu sei, Senhor, que o meu irmão Lázaro vai ressuscitar no último dia da trombeta de Deus. Mas Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. Então Jesus, ele quebrou esse grande mistério da morte, que os gregos achavam e diziam que a alma vai para o Hades e que lá ela tinha que, como os egípcios, né? Ela tinha que levar ouro, agradar os seres caídos lá do Hades, os anjos caídos no Hades, com presentes, com luxo, com ouro, enterrava nas pirâmides os faraós com ouro, para agradar e ter uma vida boa lá no Hades, embaixo da terra. Então essa era a cultura que se tinha na época, né? Os homens não conheciam outra coisa. Mas Jesus veio para revelar esse mistério da morte, da separação do corpo e da alma, do inferno, da condenação das almas dos ímpios e da salvação das almas que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós teremos 3 vidas. Essa no corpo mortal, a alma imortal no paraíso com Jesus pela fé e graça, e a terceira ressurretos na trombeta de Deus, quando o Senhor Jesus, como fez com Lázaro, nos ressuscitar não mais num corpo para morrer de novo, como Lázaro, mas num corpo que ele vai criar, um corpo tipo celeste, como está em 1 Coríntios 15. Graças seja a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração de Paulo às igrejas é ativa até hoje quando a lemos, o qual se deu por 4 nossos pecados para que pudéssemos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. Então Jesus revelou que Deus, o Criador, é nosso Pai também, nos ama, providenciou essa salvação que nós estávamos precisando para o nosso pecado, a redenção e a santificação, para que a nossa alma não viva escrava do pecado. O mundo da humanidade se tornou maligno por causa da tempestade cósmica do pecado, com mal na criatura angélica chamada Satanás, né, por causa de uma tempestade, uma revolução cósmica de uma criatura angélica chamada Satanás, diabo.
e arrastou 2/3 dos anjos de Deus, santos anjos de Deus. E toda a criação caiu com Adão e Eva e nos atingiu todos. Nos atingiu a todos, mas nestas trevas brilhou a luz de Cristo para todos, o Evangelho do Espírito Santo Celeste, que foi prometido, o Espírito Santo da santificação e da vida eterna. Então, esse Espírito Santo que habita em nós pelo batismo, pela fé e graça e obediência frutífera, ele nos encaminha, nos revela a verdade, que não as mentiras que a gente vê no mundo, na política, né? Nos estados totalitários, aí, ou ditos democráticos, hipócritas, etc. Então, esses governos humanos são todos um governo de fachada, né? Que não tem poder, eles tiram tudo dos seus súditos que trabalham de noite para pagar impostos. E vivem em guerras, né? Em tramóias, em corrupções, hipocrisias, etc. Então esse é o mundo que caiu no pecado e vive agora sob a influência desse espírito maligno de Satanás. Mas quando Jesus voltar, ressuscitar, trazer as almas dos que estão no céu para ressuscitar e governar as nações durante 1000 anos, teremos paz nos governos, justiça, como diz Pedro. Nós viveremos no mundo, 1000 anos no mundo onde reina a justiça com nosso Senhor Jesus Cristo, e todos esses anjos caídos ficarão presos e amarrados no inferno por 1000 anos até o juízo final. E aí sim, novo céu, nova terra, na Jerusalém celeste, a Arca de Noé nova, em ouro e pedras preciosas, 1.800 quilômetros, como de Porto Alegre a Brasília, de altura, onde não haverá sol, mas o rosto de Jesus brilhará como luz e conhecimento, como o Wi-Fi da inteligência artificial, mas não, agora a inteligência celeste de Jesus para todas as suas criaturas. Então serão as nossas 2 próximas vidas serão gloriosas com Jesus Cristo pela fé e graça. Seja para a glória, para sempre, amém, amém. Então, a quem é Jesus é toda essa glória por essa obra maravilhosa que ele fez na cruz e na ressurreição e na intercessão que ele faz online, falando conosco todo dia, toda hora, nos conduzindo pelo seu Espírito. Jesus fala, nos instrui, nos ilustra a cada hora, não é a enciclopédia de Diderot que nos ilustra, é o Espírito Santo da Graça. Nem é a lei de Moisés. A lei de Moisés é um raio, né? É uma referência. Mas não é ela que nos dá a energia e a inteligência, é o próprio Espírito de Deus. A queda do universo começou pela soberba de uma criatura que cobiçou a glória do Pai e do Filho e rejeitou o Espírito Santo da piedade e quis dividir a glória divina a si mesmo. Mas a redenção de Cristo nos deu um terceiro e quarto testemunho da exclusiva glória de Deus que só cabe a Ele e a mais ninguém. Pois Jesus nos revelou a compaixão e piedade do Pai glorioso com as suas criaturas rebeldes, humanas e os anjos tentados pelo diabo. O Pai preservou 2/3 dos seus anjos eleitos desta revolução dos demônios e anjos rebeldes. Admiro de que tão cedo vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Deus a um outro evangelho. Devemos examinar com cuidado e especialistas que é a verdadeira boa nova do evangelho, mas não é nos fazer felizes 7/24, mas nos dar força e regozijo e resiliência nas perseguições de carências físicas ou psíquicas emocionais. Não é nos fazer famosos ou podemos nos empoderar com o poder de Deus para entender e fazer sua vontade. Mas nos empoderar e fazer sua vontade não é tirar burro e cego repetindo apenas palavras, mas nos dá entendimento e armas para vencer as batalhas espirituais e sociais e nos santificar com graça e sabedoria até recebermos a coroa da glória e justiça e gozo eterno
de Jesus Cristo, Deus de Israel, das suas mãos. Verso 7 do capítulo 1 de Gálatas. Qual não é outro, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O Evangelho sofre perturbações e perversões a todo momento, de ciladas e homens, demônios e percepções erradas. Contra tudo isto, clamamos, nos humilhamos em oração e em ação, usando o nosso tempo e até para a nossa santificação na graça de Deus, para manter em nossas almas o próprio Evangelho de Cristo, o puro Evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um amigo do céu, vos preguem alguém o teu Evangelho, além do que vos pregam, que seja ele anátema, amaldiçoado. Para pregar, pois, o Evangelho, precisamos nos preparar décadas e nos purificar perfeitamente para evitar contaminar contra a santidade dos escolhidos, pois além de podermos a almas ainda nos pedirem a alma. Perdemos a nossa própria alma, perderemos a alma de alheias. Como já dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja amaldiçoado. Paulo é claro que nos exorta a não aceitar outro evangelho senão o de Cristo, sua cruz e palavra, sob pena de maldição, pois agora, persuado eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando homens, não deveria ser servo de Cristo. Então, Cristo é homem, mas também é Deus. Então, por isso, Paulo está dizendo que ele não vive mais para agradar homens como ele vivia aos fariseus, mas ele vive para agradar somente a Cristo, Deus, que, glorificado, comunica com Paulo o evangelho da verdade. Verso 10, Paulo nos adianta, não admite os sofistas que não pregam a sabedoria verdadeira de Deus, mas são especialistas em enganos, estão em todas as telas e vistas e áudios. Vigiemos, pois. Mas arrependei-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Então Paulo ele realmente falou com um homem divino que é Jesus, que já está no céu. O evangelho de Paulo foi diferente do aprendizado dos outros discípulos que andaram com Jesus na terra, um Jesus mortal. E poucos dias com Jesus glorificado. Mas asseguro os irmãos, o que Paulo deixa claro é que ele não está criando novidades ou vaidades próprias, ou de outrem, ou filosofias, novas academias, como a de Platão, Aristóteles, mas nem filosofias como Tales de Mileto, mas está comunicando a verdade que salva todo homem que crê e obedece. Nada mais simples, sincero e verdadeiro. O evangelho da salvação de Cristo não deve, nem pode ser cortado, cancelado, alterado, ou negado, ou acrescentado. Deve ser comunicado e vivido puro, inteiro, radiante, como a luz e o amor, sofrido, vencido, triunfante e eterno. Amém. Deus em Cristo nos ajude a pregar um evangelho puro. Porque eu nem recebi de homem, nem nos ensinaram, porém, mediante a Jesus Cristo recebi. Então, o pacote do Evangelho veio pronto, por inteiro e por revelação, diretamente da luz eterna, mente e coração de Paulo. Este é o maior milagre que pode haver a uma humanidade em trevas como a nossa, mortal, desafiando-se com a angústia da morte, da doença, do desemprego, dos acidentes, do comunismo, das torturas, das perseguições. Esse mundo cheio de mal. Receber o Evangelho e a fé de Jesus e guardá-la e obedecê-la até o juízo particular de cada alma. Verso 13. Porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu persegui a igreja de Deus e os assolava. Superava na religião judaica
Então, a hermenêutica que Paulo tinha das Escrituras era puramente intelectual e não pessoal. Ele pensava que conhecia Deus nas letras mortas das Escrituras, mas não sabia que a vida pulsa. Quando a luz pulsa em seus olhos, o cegou, mas percebeu então que andara sem a luz do alto e por isso precisava da luz da igreja, que não tinha. Superava na religião judaica muitos meus companheiros na própria nação, sendo mais sucessivamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo não só considerou na direção errada com a nação de Israel, mas queria ser dos primeiros. Que coisa assustadora é o homem natural que não tem o Espírito Santo. Mas quando aprove a Deus que nos separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue. Curioso, Paulo foi intensamente desligado do fariseu e saduceus que obedecia e agarrou-se à luz de Jesus. O choque da cegueira é tremendo, maior o da cura. Então, Paulo, quando Jesus, a graça de Deus, que escolheu Paulo desde o ventre, se revelou a Paulo, o choque foi muito grande, foi instantâneo, pelo poder do Espírito Santo. Nem desci a Jerusalém para que os apóstolos antes de mim, mas desci para a Arábia outra vez, retornei a Damasco. Porque Paulo desce à Arábia, curioso, não é? Na época a Arábia era politeísta e pagã, mas eles eram semitas, né? Eles eram primos, parentes da raça dos judeus e os árabes. Quando vimos a Cristo, porque para o mundo somos um morto, segundo um Deus invisível, seguimos um morto. Então, para o mundo, nós cristãos seguimos um que morreu, ou que não existiu. Mas para nós não há maior verdade, paz e gozo, esperança e certeza que Jesus é a verdade, Deus eterno, Criador, Salvador ressuscitado, glorioso, intercedendo por nós no trono do Altíssimo, no meta-universo. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e passei com ele por 3 dias. Mas dos outros apóstolos não vi, exceto Tiago, irmão do Senhor. Então Jesus aqui, Paulo está dizendo que Jesus tinha um irmão, Tiago, e outros também, que a Bíblia relata, que se destacaram. Então Maria não foi sempre virgem, né? Ela teve outros filhos com José, e tem outros mitos que fazem de Maria, mas isso é uma outra história, né? Que Roma tinha muitos deusas e terminou entrando nessa teologia errada, como diz Paulo, acrescentando um evangelho que leva à maldição. Não podemos levar um evangelho de Maria Deus. Mas ainda bem que o Papa Leão XIV, disse que Maria não pode ser, nos escritos da igreja, chamada de corredentora. Paulo se entregou à igreja e se estendeu com os apóstolos e submeteu-se à hierarquia, o concílio da igreja de Jerusalém. Ora, coisa que eu vos mesmo digo perante Deus que não minto. Então ele diz que, olha, se eu estou mentindo, Deus vai me julgar, porque Paulo está dizendo. Tenho certeza que esse evangelho verdadeiro é o que eu tenho ensinado. Paulo examina-se a si mesmo e confere que não mente nem se engana com respeito a esse evangelho puro e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Wi-Fi, que é a inteligência artificial viva, que nos ilumina e esclarece as dificuldades, as angústias da nossa vida. Temos que passar e pedir e suplicar a Deus com temor e a Jesus que ele fale na sua substância em nós. Depois eu vim para as regiões da Síria e Cilícia. Era, porém, desconhecido de vista da igreja da Judéia
que estava em Cristo, porque só ouviram dizer que aquele que perseguia a igreja agora prega a fé que antes destruía, verso 23. 24, e glorificava a Deus por mim. A conversão de Paulo causou nos irmãos cristãos e confirmou o extremo poder de amor e misericórdia de Cristo a um perseguidor e até homicida de cristãos, que foi o grande apóstolo Paulo. E está no céu, um dia nós vamos encontrar com ele e conversar mais ainda sobre as maravilhas que Deus operou na sua vida de pecador. Gálatas 4:2. Então Deus também pode operar na sua vida de pecador, pode te libertar do pecado, como libertou a Paulo, e pode te dar uma carreira no reino dos céus, já agora nesta vida mortal. Na segunda vida te dá uma veste para louvar a Deus no céu, e depois a ressurreição na terra, no corpo celeste eterno glorificado para a Nova Jerusalém, um milênio, e o estado eterno na grande Nova Jerusalém de ouro e pedras preciosas, 1.800 quilômetros de largura, profundidade e altura. Esse foi o Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo. Aguarde então a gravação do capítulo 2, de estudos que estão fazendo de Gálatas. Ainda tem para o grupo WhatsApp o curso de Teologia com 170 arquivos, 92 aulas. Você pede o pendrive, hoje está em R$ 40 o custo, mais o envio do correio para o grupo, somente para o grupo WhatsApp. Amém? Graças a Deus que falou Alf. Dê um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal se não é inscrito. TV Notícias Cristo Rei Jesus Nazareno ressurreto. E deixo-vos para você o meu apelo, que se você não aceitou Jesus, esse Deus maravilhoso e único que fala conosco na sua substância, diariamente nos conduz nas nossas angústias, tribulações existenciais, faça-o agora, confesse seus pecados, procure a comunidade cristã, batismo. E você que nos assiste já é cristão, deixe-vos a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a você e a sua família. Tenha uma boa semana e peço também suas orações. Estamos fazendo obra, estamos fazendo projetos, estamos colhendo muito com a graça de Deus, a chuva está chegando. E nos livre de novas inundações esse ano, que o El Niño parece estar vindo pelos modelos aí forte. Um grande abraço, esse foi o Alf.